Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que nessa manhã nós possamos entender mais sobre a palavra, estudar sobre aquilo que o Senhor quer se revelar a nós. Nessa manhã nós entraremos num tema novo a respeito dos evangelhos. E antes de começarmos sobre o tema, vamos fazer uma oração iniciando a nossa escola. Aí onde você está, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar em Tua casa, de Te adorar e de celebrar o Teu santo nome. Que a Tua palavra possa, Senhor, frutificar em nossos corações, que o Espírito Santo possa germinar em nós a semente do Evangelho. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus e na vida de cada um daqueles, Senhor Deus, aonde essa transmissão vai alcançar. Deus, a minha oração é para que o Teu Evangelho se cumpra em nossas vidas, que nós possamos experimentar dessa verdade, viver através dessa verdade e sermos transformados por ela, Deus. Nessa manhã eu te peço, ilumina os nossos estudos, traz sobre nós da Tua paz e que nós possamos receber do Senhor algo novo. Essa é a minha oração, que nós possamos ter um momento agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nesse momento, eu vou fazer a transmissão dos slides das aulas. Então, eu vou estar aí sem a minha imagem, mas vocês vão ter as informações e a minha voz para poder acompanhar os estudos. Muito bem. Damos início, então, ao tema de hoje, os evangelhos. E para iniciarmos, vamos ler o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 11. É aqui que as boas notícias começam, as boas notícias de Jesus. Então, o evangelista Marcos, ele já dá uma breve introdução sobre a temática do seu livro a respeito de Jesus. Mas, afinal, o que é e o que são os evangelhos? Primeiramente, gostaria de levantar uma questão, que é a questão da biografia. A biografia de Jesus consiste em relatos de pessoas, testemunhas oculares, que foram condensadas em 4 documentos que a Igreja reconheceu como canônicos em seus primeiros séculos de existência. A palavra evangelho significa boas notícias e tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica possuem 4 evangelhos canonizados: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente no livro de Marcos nós vemos o autor chamando o seu próprio texto de evangelho. Uma biografia conta a história de alguém. E a palavra biografia significa bio, vida, grafia, escrito. Então, escritos a respeito de pessoas importantes na história são considerados biografias. E nesse sentido, os evangelhos estão preocupados em dar uma biografia sobre Jesus. Mas podemos perceber algumas diferenças do estilo de biografia atual. Jesus possui um período não relatado que esses documentos, esses 4 documentos que a gente possui hoje em nossas mãos, sendo os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que não são eles não se preocupam em relatar a infância de Jesus em sua completude e eles não se preocupam em contar alguns fatos da sua adolescência ou da sua vida adulta, mas eles relatam os feitos de Jesus e toda a sua trajetória ali
na fase final de sua vida e no período da ressurreição, mas eles não possuem muita datação, muitos argumentos que estão preocupados em dar essa historicidade para Jesus. Então, por haver poucas informações, ou muitas vezes nenhuma informação sobre esses períodos, muitos estudiosos foram atrás de um Jesus histórico, atrás de artefatos, de documentos que pudessem remontar esse Jesus. Então, as biografias, os evangelhos que nós possuímos, eles não satisfazem por completo esse anseio desses estudiosos em querer encontrar um Jesus histórico. Um exemplo na nossa contemporaneidade é o Código da Vinci, de Dan Brown. Nós vemos uma história que está preocupada em relatar e retratar o Jesus humano, e não o Jesus divino. Sendo uma obra de ficção, aponta vários pontos, até mesmo acadêmicos, que questionam esse ser divino de Jesus e tenta colocar Jesus como apenas um ser humano qualquer. Então nós podemos chegar a uma pergunta: será que existe uma diferença entre o Jesus real e o Jesus dos evangelhos? Se nós estamos pensando aqui em documentos que relatam a história de alguém, a vida de um personagem muito importante, será que esses 4 documentos eles representam a vida real de Jesus? Será que os relatos sobrenaturais foram invenções de seus discípulos? Esse é um outro questionamento que nós podemos começar a ter quando iniciamos esses estudos por outras fontes, a não ser a nossa Bíblia, por pensadores modernos que querem nos levar a acreditar que o Jesus histórico ele de fato existiu, mas que não seria bem esse Jesus que os evangelhos apresentam. Então, atrás de todo esse movimento de entender melhor quem é esse personagem histórico que fundou uma religião tão operante nos séculos 18 e 19, que levou muitas pessoas a se converterem a essa fé, eles tentam remontar essa trajetória de uma forma cientificista, de uma forma que eles não consideram os evangelhos como uma biografia real desse Jesus. Então a gente vê nas nossas TVs por assinatura, documentários no History Channel e outros canais que se importam em dar essas informações, que tentam responder essa pergunta de quem é Jesus, quem é esse personagem que fez diferença na vida de tantas pessoas, de tantas comunidades, de tantos países. Mas a gente vê nesses documentários um ponto de vista científico, um ponto de vista que eles querem tratar toda a história de Jesus como sendo a história de um presidente, de um rei, de alguém importante na sociedade, na comunidade, nas comunidades, mas não o consideram como Jesus que os evangelhos querem nos ensinar, querem nos trazer. Então, nós
através dessa introdução, entender que os evangelhos são uma biografia de Jesus, mas não exatamente da forma que a gente imagina as biografias, como sendo um resumo da vida de alguém, como sendo um agrupamento de informações muito importantes, entender por que esse personagem histórico fez a diferença. Então, se a gente não olha para os evangelhos dessa forma, a gente consegue extrair sim deles o máximo que eles têm para nos oferecer. Então, às vezes a gente pode querer chegar a esse conhecimento de Jesus por vários outros meios, mas os evangelhos são as principais fontes para entender quem Jesus realmente é, o seu caráter, o seu trabalho e teologicamente entender toda a sua influência e assim sendo filho de Deus, o verbo encarnado, como João declara, a gente ter a confiança que essas fontes, esses 4 evangelhos, eles vão apresentar de forma completa tudo aquilo que Deus quer se revelar a nós. Então a gente pode responder essa pergunta, será que a gente consegue chegar a um conhecimento razoável de Jesus por meio dos evangelhos que temos no cânon? Através de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos entender melhor quem foi Jesus, quem é Jesus. Então nós temos aí um belo início do Novo Testamento, que é a seção da Bíblia que a gente aí classifica como Novo Testamento, uma nova aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Então, o cerne do Novo Testamento está em Cristo Jesus e em sua história, especialmente sua morte e ressurreição. Conseguindo olhar para os evangelhos dessa forma, nós temos principalmente o foco dos evangelistas era introduzir algo bem específico da história de Jesus. Toda a sua trajetória ela está em cumprir o Messias esperado de Israel. Então eles não estão meramente preocupados em falar qual era a cor de cabelo de Jesus, qual a altura de Jesus, quantos anos ele tinha, exatamente, precisamente, ou a estatura de Jesus, se ele gostava de cores escuras, cores claras. Esse não é o propósito dos evangelhos. Eles não estão ali para exaustivamente falar sobre coisas do dia a dia de Jesus, mas eles estão apresentando quem é Jesus, o Messias de Israel. Os evangelhos estão preocupados em trazer essa mensagem. Então, por isso, especificamente em sua morte e sua ressurreição, para a igreja que estava por nascer, e assim nós, a igreja de hoje, também entendemos tudo que Jesus significa, tudo que Jesus é, sendo Filho de Deus, sendo parte da Trindade, sendo o Deus encarnado para nos salvar. No livro E Deus Falou na Língua dos Homens, Paulo On, ele faz uma afirmação muito categórica a respeito disso, e ele diz assim: os evangelhos são a revelação máxima da vontade redentora de Deus para a humanidade e criação. Então, essa revelação, ela não foi uma revelação corriqueira, algo pequeno, algo minúsculo, mas é sim uma revelação máxima. É o ápice de toda a história bíblica, é o ápice de todo o drama das Escrituras, que é trazer esse Messias que nos traria restauração, que nos traria redenção. Então, os evangelhos estão focados nessa mensagem. Eles querem trazer para nós esse tipo de mensagem. Então,
passando aí dessa longa introdução sobre a biografia, nós podemos entender um pouco melhor qual o significado e o sentido desses 4 evangelhos. Às vezes a gente pode se perguntar por que não só um completo que falasse de forma direta, de forma mais específica e muito mais normativa, autoritativa, e esse evangelho poderia ser suficiente para trazer essa revelação. Mas nós nos esquecemos que Deus escolhe se revelar. E nessa escolha Ele escolheu se revelar no ponto de vista de 4 autores diferentes. E nesse preservar dessas mensagens que os evangelistas registraram, Deus escolheu que cada um registrasse com a sua própria criatividade humana o relato do que eles vivenciaram com Jesus, do que outras pessoas vivenciaram com Jesus e de tudo que isso implicava na nação de Israel e também em toda a humanidade. Então nós vemos aqui um evangelho sendo anunciado por 4 grandes homens que viam de forma diferente todos os acontecimentos e relataram coisas diferentes. Então, essas biografias de Jesus, elas são muito importantes para entender todo o processo de redenção que estava se iniciando. Não teria, com apenas um evangelho, talvez a gente estaria à mercê do ponto de vista de apenas um autor. Mas Deus ele escolheu se revelar nesses 4 evangelhos. E eles possuem semelhanças e diferenças. Alguns chamam isso de problemas sinóticos, que nós encontramos aí entre Mateus, Marcos e Lucas, que relatam aparentemente o mesmo evento de formas diferentes. Hoje não vai ser o foco da aula entrarmos nesses pormenores, mas eles muitas vezes relatam que haviam 2 pessoas e em outro evangelho havia uma pessoa, ou relatam que Jesus passou por um determinado lugar e no outro nem sequer cita esse lugar. Mas isso a gente vai analisar melhor posteriormente. Mas o evangelho, ele também pode ser visto como um gênero literário. Na época do Novo Testamento, a gente tinha um Império Romano governando aquela região no Oriente Médio, onde os judeus moravam, onde estava a nação de Israel, e haviam muito da cultura grega e romana sendo vivenciado dia a dia ali. E o termo evangelho, como nós vimos, significa boas novas. Ele não era usado apenas no contexto cristão ou religioso. Ele era usado também em termos do dia a dia, em termos do Império Romano, em anunciar uma boa notícia de algo que aconteceu com o imperador, e assim poderia se referenciar à mensagem, o conteúdo em si da mensagem, ou a esse ato de anunciar uma boa notícia. Então, os textos dos evangelhos foram escritos em grego koiné, que era a língua franca da época. Assim como hoje nós temos o inglês, que é a nossa língua de comunicação mundial. Então, nesse período histórico, nós vemos que o povo ali da época de Jesus, eles eram altamente influenciados
por essa cultura grega e romana, a ponto de nós termos aí um Novo Testamento escrito em grego. Então, o pessoal não escreveu o Novo Testamento em hebraico. Existe um porquê, principalmente em questão de transmissão dessa mensagem. O grego seria a melhor língua para fazer isso. Em outros livros do Novo Testamento, nós vemos que, assim como o apóstolo Paulo, outros irmãos dessa época, eles precisavam anunciar esse evangelho, eles precisavam levar essa boa notícia para todas as nações. E a melhor forma seria usar uma língua que todos entendessem. Então, o evangelho, o Novo Testamento, é escrito em grego por causa disso. Os evangelhos não narram a vida de Jesus como as biografias modernas. Eles não vão dar detalhes de sua infância, dos seus familiares, da vida profissional, suas grandes conquistas. Ele não vai dar detalhes físicos e também não vai falar sobre datas importantes da sua vida, como foi o 13º aniversário, o aniversário, o bar mitzvah dele. O evangelho não preocupa com esse tipo de informação. Então nós não precisamos e não devemos ler os evangelhos com esse viés de tentar ser uma biografia como as biografias modernas. Nós podemos observar que 2 evangelhos não citam o nascimento de Jesus, que são eles Marcos e João. João inicia no primeiro capítulo falando de um nascimento na eternidade. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele não se preocupa em falar sobre a mensagem do anjo a Maria e Jesus encarnando ali na barriga de uma mulher e seu nascimento. Ele se preocupa em teologicamente trazer uma visão ampla de tudo isso desde a eternidade até aquele momento que ele escrevia. Então nós vemos que os evangelistas divergem em alguns estilos literários, em algumas abordagens literárias, para poder compor seus evangelhos. Além disso, os eventos não estão organizados estritamente de forma linear. Como eu falei anteriormente, alguns eventos são relatados e registrados como se acontecessem em tempos diferentes do que um outro evangelista registrou. Mas isso não tira autoridade, nem descredita os evangelhos, mas mostra justamente essa criatividade de ver os atos de Jesus através de 4 mentes e 4 homens diferentes. Nós, nesse ponto, não podemos cair no erro de pensar que então os evangelhos são menos importantes, que eles não são dignos de aceitação, ou que precisam ser atualizados, harmonizados, serem organizados de uma forma que não contenha nenhum tipo de equívoco ou erro. E a gente ali, nesse trabalho, perderia muito do que foi preservado na história bíblica, na história da conservação bíblica do texto bíblico. Mas nós não podemos deixar ser levados por essa visão moderna de querer que os evangelhos transmitam uma biografia de Jesus nos termos modernos. Eles são livros que contêm a revelação de Deus a respeito de si mesmo, a respeito de Jesus, da sua redenção, e não meramente um texto biográfico humano dos nossos dias. Nós temos aqui uma afirmação de Blomberg, um grande estudioso, um teólogo, e ele diz assim: a honestidade histórica no mundo antigo
não era definida pelo grau de precisão científica ou citação exata, as quais nossa sociedade moderna valoriza. Então, para entendermos melhor essa forma do Evangelho, e principalmente nesse formato que ele quer se apresentar, ele não se preocupa com essas citações exatas, com termos científicos, se errou o tamanho de um tanque para saber a quantidade de água que caberia lá, se errou a quantidade de prata, o peso, ou algo do tipo. Esses pormenores não são o mais importante e não desqualificam, não tiram a autoridade do Evangelho, não tiram a sua beleza, não tiram a riqueza que é conhecer Cristo através dos Evangelhos. Então, nessa manhã eu gostaria de incentivar cada um de vocês a lerem os livros. São livros relativamente tranquilos de ler, na sua interpretação, na sua forma de escrita, mas que contém algo muito especial a respeito de Jesus. Contém ali os seus milagres, contém ali o seu sofrimento, a sua paixão, todo o processo de paixão que ele passou, que ele sofreu ali as dores e se entregou pelos nossos pecados, e assim toda a implicação teológica disso. A revelação da segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, que é o Filho, e nós vemos a tamanha importância de conhecer melhor esses escritos, conhecer melhor os evangelhos, de entender melhor o que os evangelhos querem relatar para a gente. Então, nessa aula, eu busco trazer para vocês algumas pequenas informações, reflexões, que às vezes no dia a dia a gente não faz, mas que os evangelhos eles são livros muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento de quem é Cristo, para servir a Cristo corretamente, da maneira que Ele precisa, da maneira que Ele merece ser servido. E os evangelhos é a porta de entrada para tudo isso, é entender essa revelação de Deus para nos redimir dos nossos pecados. A principal mensagem que os evangelhos querem trazer não é de um Jesus bem-sucedido, que venceu na vida e que ficou milionário aos 30 anos, que tinha as maiores riquezas, que teve o maior império. Não, essa não é a preocupação dos evangelhos. Os evangelhos estão centrados na mensagem da redenção, desse sofrimento, de um Deus que se despiu de toda a glória para se tornar homem, para se tornar carne, e dessa forma poder redimir a sua criação que ele tanto ama. No verso de João 3,16, muito conhecido de todos nós, a gente vê essa manifestação de Deus e entregar o seu Filho unigênito, perfeito, puro, para nos salvar. Nessa preocupação de um evangelho que está redimido dessa imaginação atual, dos rumores atuais da modernidade, onde a modernidade quer que eles tratem dessas informações e se eles não tratam, então eles não são autoritativos, não são verdade. Mas nós não podemos pensar assim. Eu gostaria que nós façamos uma reflexão a respeito disso e que nós possamos nos entregar e mergulhar nos evangelhos para que Deus se revele a nós. E para encerrar nossa aula, eu gostaria de orar com vocês, entregar o nosso período aqui de estudo
para que Deus possa nos mover em gratidão, em verdade, e nós sejamos impactados por cada relato dos evangelistas, sermos realmente transformados por tudo que Deus tem para nós. Deus, nessa manhã eu oro para que o Senhor se revele a nós, que o Teu Evangelho seja real em nossas vidas, que a mensagem do Evangelho, Senhor, não seja corrompida pelas mensagens da modernidade, do cientificismo, pelo olhar, Senhor Deus, ó Pai, incrédulo das mensagens que o Senhor quis se revelar a nós. Que essas não sejam as nossas motivações a chegar ao texto bíblico, que o nosso coração não seja enganado, Senhor Deus, ó Pai, em ter a melhor informação, a informação mais atualizada, a informação que é do momento, de estudos muito apurados, de cientistas renomados. Não, Deus, que nosso coração não seja movido por isso, mas que nós tenhamos fé na Tua palavra, nós sejamos movidos, Deus, pela revelação do Teu Espírito Santo e do Senhor através das Suas Escrituras. Que os Evangelhos, Senhor, possam ser enraizados em nosso coração a ponto de sermos, Senhor Deus, ó Pai, totalmente transformados pelas ações e os atos de Jesus, o Filho. Deus que se despiu de toda a glória e morreu em nosso lugar, Deus. Nós te agradecemos por tamanha redenção, por tamanho cuidado, e que o Senhor possa guardar o coração dos meus irmãos, guardar, Senhor Deus, ó Pai, as nossas vidas no Senhor, para que nós possamos experimentar cada dia dessas palavras de vida que o Senhor Jesus deixou que os apóstolos registrassem, que o Espírito Santo os inspirou nessa escrita. Deus, que nós sejamos realmente transformados por essa verdade, para que o Teu nome seja glorificado hoje e eternamente, em todas as línguas, em todas as nações, que todos os povos, Senhor Deus, ó Pai, encontrem essa mensagem, encontrem o Evangelho do Senhor como a mensagem de boas novas. Existe redenção, essa redenção está em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Te agradeço por essa aula, te agradeço pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos sobre essas informações, sobre esses estudos, e que em tudo o Senhor possa estar com eles, abençoando no entendimento da leitura bíblica e os abençoando na verdade do Senhor. Essa é a minha oração, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos. Que o Senhor abençoe o dia de vocês.